comentar com vocês neste vídeo sobre o Luciano Giménez, que é um jogador argentino de 23 anos, meus amigos, ainda muito jovem, centroavante do Chacarita Juniors, lá de Buenos Aires, na Argentina. O grande Chacarita, né? Um clube tão importante, né? Com uma torcida tão absurda, né? Tão fanática, né? Enfim, o Luciano Giménez é um jogador que teve uma temporada muito boa agora em 2023 pela equipe do Chacarita, né? E que o Cuiabá, neste momento, está interessado em contratar. O Cuiabá já estaria, inclusive, em negociações já avançadas com este jogador, né, para contratá-lo. Deixando claro, ele jogou pelo Chacarita, mas ele pertence ao Boca Juniors. É um jogador que estava emprestado, e aí eu não sei bem, tentei me informar lá no clube, mas eu não consegui, no Fulembreiro, nenhuma informação sobre isso. Se, de fato, o valor, né, do empréstimo era um valor, né, que também pressupunha a aquisição do jogador, né, que por um valor já pré-fixado na hora do empréstimo, né? Não consegui concluir nada disso. Agora, o fato é o seguinte: se cabe ao Boca, né, a decisão de transferir o jogador ou ao Chacarita Júnior, se cabe a um ou a outro, ainda assim, a equipe do Dourado tem sim possibilidade de contratar o jogador. Primeiro, porque para o Chacarita é um valor interessante, pode ser um valor interessante, e de qualquer maneira o Chacarita não vai conseguir manter o jogador que teve tanto destaque como foi o caso do Luciano Giménez em 2023. Por outro lado, se ele ainda, de certa forma, tem um vínculo com o Boca Juniors, o Boca também vai querer negociar este jogador, porque lá na Bombonera, lá no Boca Juniors, ninguém aceita muito, ninguém gosta muito dessa ideia de um jogador que teve destaque na segunda divisão. Ah, mas o jogador estava no mesmo assim. Ele não é necessariamente um jogador da canteira do Boca na sua origem, né? Ele é um jogador de Salto, um jogador do interior da Argentina. Ele chega para a canteira do Boca e a partir daí ele é emprestado para a equipe do Chacarita. Na minha opinião, um jogador interessante, teve essa terceira temporada dele como profissional. Na primeira temporada ele não conseguiu entregar muito, mas ele entrou apenas alguns minutos em algumas poucas partidas. Na segunda temporada já conseguiu jogar um pouco mais. Na verdade, essa é a quarta temporada dele, sendo que a primeira praticamente quase não entrou em campo, né? Na segunda temporada foi ali, entrou algumas partidas, conseguiu fazer alguns gols, na terceira também. Mas sempre jogando muito pouco. Essa foi a temporada em que ele foi de fato o titular, foi bancado pela equipe do Chacarita, e ele realmente respondeu muito mais do que alguns esperavam, e até muito pouco diante daquilo que alguns outros esperavam e tinham expectativas em relação ao Luciano Giménez. De qualquer maneira, o que ele parece neste momento é um jogador que está atingindo uma qualidade técnica que muitos supunham que ele teria para apresentar quando ele foi visto jogando lá na canteira, né? Então as pessoas imaginavam que seria um jogador de muito destaque. Na primeira temporada não conseguiu mostrar muito isso, na segunda também. Agora que teve uma temporada de verdade, foi utilizado, né, em quase todos os jogos do Chacarita. Ele mostrou sim um nível elevado, mostrou que tem condição. Sabe aquela coisa? Pode tocar a bola que eu mando para as redes, né? Então é um jogador que se notabilizou por isso aí, muito autoconfiante dentro de campo, um jogador que tem uma movimentação muito grande, tem 1,87 m, não é necessariamente um centroavante fixo, embora teve jogo que a equipe funebreira precisou do Giménez como centroavante fixo, ele conseguiu fazer esse trabalho, mas o Giménez é um centroavante de muita movimentação, né? Na própria equipe do Dourado, a gente pode lembrar do Isidro Pita, que é um centroavante que também se movimenta bastante, né? Não é, por exemplo, um Davidson, mas ele é mais parecido com um Isidro Pita. É um jogador que tem uma circulação pelos lados do campo, setor direito, setor esquerdo, meio campo, chega forte também, pegando essa bola ali na etapa ali, naquele balão do meio de campo ali e conduzindo pelo corredor central. E é um jogador que quando chega perto da área, é aquela história, toca-me boi, né? Ele toca para um jogador e ataca o espaço para receber essa bola e guardar, né? É um jogador que também tem um potencial muito grande de ajudar a construir o jogo. E curiosamente, nas duas primeiras temporadas dele como profissional, ele foi um jogador que deu muita assistência, um jogador que participou principalmente de pré-assistência, né? É um jogador que atuava muito fora da área. Nesta temporada com a equipe funebreira, ele atuou muito mais como 9, praticamente como 9, entregou 13 gols ali na temporada, 4 assistências, num total de 34 partidas. É um número bastante relevante para um jogador que também entregou assistência e, sobretudo, pré-assistências num número muito alto, né? Então, estamos falando de um centroavante de muita movimentação, um centroavante que vai chegar com um custo muito baixo para a equipe do Dourado, deixando claro, né, gente? Ele chega com um valor muito baixo, por quê? Porque ele não será aproveitado no Boca. O contrato dele se encerrou agora com o Funebreiro, ele deve voltar para o Boca com quem ele tem ainda mais um ano de contrato. Agora, o próprio fato de ter um ano de contrato mostra que, na verdade, se ele voltar de fato para o Boca Juniors, né, que ou o Boca aproveita o jogador neste momento ou negocia. Como o Boca quer negociar e ele só tem um ano de contrato, o valor não vai ser muito grande não.
Então é aquele caso, tem que correr e contratar, porque outros podem chegar ao conhecimento dessa possibilidade e contratar o jogador Luciano Gimenez. O Dourado não vai pagar muito por ele, e aí é o seguinte, se não der muito certo, o Dourado não terá perdido muito dinheiro com essa contratação. Se der um pouco certo, o Dourado vai ganhar lucro futebolístico com o Luciano Gimenez e futuramente, por que não, também lucro financeiro. Porque se esse jogador de fato consegue entregar um pouco mais daquilo que ele apresenta no potencial dele, a gente pode falar do jogador que vai ser um belo centroavante aí aqui atuando pelo futebol brasileiro. Ele finaliza bem, ele finaliza com os dois pés muito bem. Ele é um jogador que conduz bem, faz o drible sempre na boa, não usa e abusa demais desses recursos, né? Sempre tem uma visão bastante aguda sobre o arco, né? E toda vez que ele pode, ele finaliza. É um jogador que às vezes cai pelo lado do campo, consegue fazer essa condução pelo lado do campo, entrando na área, né? E quando ele entra na área, sempre avalia a possibilidade de fazer um passe para trás, para quem está chegando ali pelo corredor central, ou então de fazer o arremate para o gol, tipicamente como aquele lateral que avança muito para o campo de ataque, né? Então é um centroavante, portanto, de muitos recursos, né? Embora, na minha opinião, ainda precisa aprimorar alguns desses recursos, o que é absolutamente natural. Por exemplo, a dosagem de força, né? Sabe, a força que ele aplica ali em algumas jogadas, a questão do o espaço que tem para chegar à área do adversário, né? Em que tipo de velocidade eu coloco, essa percepção que eu tenho, como ele é um jogador de uma visão muito ampla, essa percepção que ele tem, né, de que eu devo realmente conduzir essa bola e tentar o remate, ou eu devo fazer uma cadência, cadenciar um pouquinho e esperar a chegada de alguém para dar uma assistência. Então esse tipo de decisão precisa melhorar um pouquinho ali no Luciano Gimenez, mas esse tipo de efeito colateral, este problema, na verdade, hoje para mim é o efeito colateral de um jogador que tem certo talento, um jogador que tem sim muitos recursos. De tal sorte que, na minha opinião, em teoria pode ser sim um belíssimo reforço para o Dourado, caso o Dourado consiga confirmar essa contratação do Luciano Gimenez, jogador, né, até agora, até o momento, ainda ligado ao Chacarita Juniors de Buenos Aires, na Argentina. Tá bom, gente? É isso.